Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje vamos fazer aquele programa mais reflexivo, né? Ainda baseado na leitura que eu estou tendo do livro O que é Filosofia, do José Ortega y Gasset, né? Eu terminei o segundo capítulo, estou indo para o terceiro capítulo, né? E no final lá do segundo capítulo, né, ele começa falando sobre a ideia de imperialismo da física, né? Se você ouviu os meus programas passados, né? Especialmente quando eu comento de um episódio da série A Vida em Outros Planetas da Netflix, que eu falo sobre a civilização no imaginário cientificista, eu falo um pouco sobre esse termo, imperialismo da física, que não é um termo que eu inventei, né? É um termo do próprio José Ortega y Gasset, que ele comenta em uma das suas aulas, né? Que estão reunidas nesse livro, né? O que é filosofia. E continuando essa ideia de imperialismo da física, ele começa a refletir um pouco sobre o status que as ciências naturais tiveram e como essas ciências naturais elas tomaram conta do debate público, tomaram conta de um cenário que era predominantemente da filosofia, né? Então a reflexão que eu vou fazer agora, né, são as minhas reflexões sobre o assunto, né, mas são muito calcadas nessa leitura que eu tenho do José Ortega y Gasset, né? É interessante porque quando essa é uma passagem relativamente curta do livro, né? Mas como eu já estou com algumas outras leituras na memória, né? Eu acabo de ler essa parte do José Ortega y Gasset e começo a viajar e buscando as referências dentro da minha própria memória, né? E acaba se tornando uma reflexão mais pessoal sobre aquilo que eu li, né? Conforme eu disse em podcasts anteriores, né? Tudo que você lê, tudo que você consome, acaba revelando também um pouco de você, né? Então, eu vou fazer aqui uma reflexão a respeito desse texto. Eu não vou ler o texto, né? Eu vou apenas dar a reflexão, né? E essa reflexão é muito baseada naquelas crenças que eu tenho, né? Que não são crenças irrefletidas, né? Eu tento ser o mais honesto, o mais sincero possível comigo mesmo, né? Antes de falar qualquer coisa, antes de emitir alguma opinião, né? Eu já fui o contrário, né? Antes eu emitia mais opiniões do que eu tinha certeza, né? Então hoje eu estou mais cauteloso em relação a isso. Bem, essa parte do texto do José Ortega y Gasset, ele começa a fazer uma análise sobre o prestígio que as ciências naturais começaram a ganhar, né, no debate público, especialmente nos séculos XIX e século XX, né, mais ou menos até metade do século XX, né, depois isso aí caiu meio que em certo desuso, né. E havia uma impressão geral, né, nessa época, que a filosofia ficou esmagada, né, humilhada pelo imperialismo da física, né, e apavorada pelo terrorismo intelectual dos laboratórios, né. Por que isso acontecia, né? Porque a investigação da realidade, que era o emprego por excelência da filosofia, ela teve que ser dividida com outras áreas do conhecimento, né, que estavam ganhando corpo e se provando como axioma, né, e se provando como verdade, né. E essas áreas que estavam sendo criadas e estavam tomando de assalto mesmo a verificação da realidade, né, as conclusões da realidade, que era uma coisa exclusiva da filosofia, né, elas fizeram isso porque as ciências naturais, né, elas conseguem fazer uma conexão visível entre teoria e experimento, né? Algo que a filosofia nunca foi e talvez nunca será, né, capaz de fazer com tanta precisão. Muitas vezes, né, a filosofia é até mesmo preterida em determinados assuntos que necessitavam uma validação concreta na realidade, né? E o José Ortega y Gasset comenta, né, que isso não é necessariamente ruim, né? Os filósofos precisaram se retrair um pouco, né, e tornaram-se até mais humildes em relação às suas próprias pretensões, né?
tal como eles fizeram com os teólogos e místicos, né? A filosofia, né, depois de supostamente destronar a religião e a mitologia, parecia agora ser destronada pelas ciências naturais, passando a se ocupar exclusivamente na mera teoria do conhecimento, né? A filosofia passou a ser um conhecimento muito especializado sobre o conhecimento, seria uma meta-análise do conhecimento, né? No entanto, a filosofia não apenas nunca desapareceu, quanto também nunca se retraiu de fato, assim como a religião, né? Fomos nós, né, os filósofos e os teólogos, né, eu não estou me colocando nessa categoria, né, mas eu estou me colocando como agente, um indivíduo dentro de um corpo que chama humanidade, né? Fomos nós que nos tornamos cegos para a assombrosa onipresença da filosofia e da religião em tudo que nós chamamos de saber, conhecimento e experiência, né? A filosofia e a religião são tão abrangentes que não anotamos. Esse é a grande coisa, né? Que é a grande questão, né? A grande coisa, não significa nada o que eu disse. É a grande questão que o José Ortega Gasset faz a respeito desse tema, né? Tudo passa por elas, né? Tudo passa pela filosofia e pela religião e tudo, inclusive, se define por elas. A filosofia é tão inescapável que até mesmo a pretensão de se pensar na sua inutilidade já é em si um ato filosófico, né? Então, na ideia, no pensamento, a filosofia já dominou o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar, né? Até mesmo quando a gente pensa que a filosofia é inútil, a gente está meio que filosofando a respeito disso, né? E a religião, ela vai além disso aí, né? E o Ortega Gasset chega a falar que existe um homem alojado dentro de cada físico. É interessante, né? Como chama? Homúnculo. Deixa eu ver assim se é o termo correto. Homúnculo. Homúnculo, né? Existe um homúnculo, né, alojado, um homúnculo filosófico alojado dentro de cada cientista, né? Dentro de cada homem da ciência, né? Existe um homúnculo alojado dentro dele que, de bom grado ou a seu contragosto, não importa, é magneticamente atraído pelo impulso de investigar as primeiras e enigmáticas causas de tudo, né? Todo ser humano tem isso, né? Se você tem isso, eu tenho isso, todo mundo tem isso. Stephen Hawking tem isso, sei lá, o Richard Dawkins tem isso, todo mundo tem esse impulso de investigar as primeiras enigmáticas causas de tudo, né? Se de um ponto de vista histórico há uma impressão que saímos da religião, passamos para a filosofia e terminamos nas ciências sociais, apagando as pegadas dos passos anteriores ao longo do percurso, o homem reprimido dentro da matéria, ao longo da história e ainda hoje, percorre o sentido oposto. Ele sai da matéria pelo espírito e em direção a Deus. Acredite você nele ou não, né? Antes da verdade científica se proclamar a última palavra do entendimento pleno da realidade, é necessário entender que os termos que as definem como verdade e como ciência, né? Verdade científica é uma coisa que se define tanto como verdade como ciência, né? Esses termos foram dados para a verdade científica por empréstimos da filosofia, né? Então não tem como definir verdade científica sem definir o que é verdade, o que é ciência, né? E são coisas próprias da filosofia definir e orientar esses termos em direção à verdade, né? E a filosofia, por sua vez, né, se não for baseada na crença de que a verdade, aliás, voltando, né? E a filosofia, por sua vez, mesmo sendo materialista ou ateia, vamos pegar, por exemplo, a filosofia marxista, né? Mesmo se fosse materialista ou ateia, se a sua relação com a sofia, né, que é o conhecimento, ainda for de filo, que é amizade, né, que se define como filosofia, a sua vocação ainda é, querendo ou não, magnetizada pelo entendimento que ainda opera na crença de que existe uma ordem oculta na realidade e que essa ordem precisa ser revelada ou resolvida pela razão, né? Toda a filosofia parte desse princípio básico, né?
Se a filosofia não for baseada na crença de que há verdade, que há mentira, que há bem, que há mal, que é melhor ou que é pior, esse binarismo essencial que percorre toda a religião por excelência, ela nem precisava existir, né? Em suma, tudo se alimenta no seio místico da fé, né? Por isso que o nome desse programa aqui é Tudo é Religião, né? Não é nem uma pergunta, é uma afirmação mesmo. Tudo é religião, né? Com maturidade, a gente vê que as ciências naturais ainda estão subordinadas à jurisdição filosófica, né? Conforme eu falei, e que a jurisdição filosófica ainda está subordinada à jurisdição da teologia, né? Enfim, espero que essa pequena reflexão tenha deixado vocês curiosos, né? O livro que eu estou lendo é O que é Filosofia, do José Ortega Gasset. E meu nome, eu esqueci, né, até de fazer as apresentações devidas, né? Meu nome é Gabriel Vince, esse aqui é o podcast Taverna do Lugar Nenhum. Temos o site tavernadolugarnenhum.com.br e espero que vocês acessem o site e vejam lá os outros textos. E por enquanto é isso, né? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.